Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. 1º de setembro, que bom receber vocês aqui no SBT Brasília, segunda edição. Olha, a Joanice Nogueira estava acompanhando o jornal pela internet e pediu para eu mandar um abraço para ela. Disse que assiste o jornal todos os dias, então um abraço para você, Joanice. Um beijo para a Mônica Nunes, que também está ligadinha na gente aqui pela televisão. Mas venham todos vocês comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal? A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF vai ter que explicar por que permitiu que os ônibus que já deveriam ter deixado de circular continuem nas ruas por mais tempo. Vamos conversar com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Olha, esse prazo aí é curto, né, para dar essa explicação. Pois é, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, a CEMOB vai ter aí 10 dias para explicar para o Tribunal de Contas, né, por que prorrogou o prazo de 7 para 10 anos da frota de ônibus que circula aqui pelo Distrito Federal. A norma que estabeleceu essa prorrogação aí para a utilização da frota, ela ia vencer em 31 de dezembro de 2020. A Secretaria de Transporte e Mobilidade também vai ter de demonstrar que não houve ato ilegal ou contrário à regulamentação em vigor. Por meio de nota, a CEMOB informou que ainda não foi notificada sobre a decisão do Tribunal de Contas e que assim que for, ela vai enviar todas as informações solicitadas dentro do prazo determinado. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social também está analisando os repasses. E ontem a Câmara Legislativa aprovou aí um repasse extra para as empresas de ônibus no valor de 100 milhões de reais. Essa não é a primeira vez esse ano que as empresas recebem aí repasses com cifras milionárias, tendo como justificativa a pandemia. Inclusive hoje, lá na CLDF também, o transporte coletivo foi tema de um debate, como a gente vai conferir agora na reportagem. As empresas de ônibus que atuam no transporte público do Distrito Federal precisam de mais recursos financeiros para operar? Quem utiliza o serviço prestado por elas acredita que não. Péssimo transporte. É o pior que tem no Brasil, para mim é o de Brasília, que eu já tive em outras cidades. É uma passagem cara e não tem um serviço de qualidade. Já o GDF e a Câmara Legislativa acreditam que sim. Na última terça-feira, 13 deputados distritais aprovaram 100 milhões de reais de subsídio para as empresas de ônibus. Esse crédito não vai para o bolso do empresário. Esse valor é para pagar um contrato que o GDF tem com as empresas de ônibus e este recurso serve para custear todas as despesas do transporte, inclusive o pagamento de funcionários, motoristas, cobradores, fiscais, que fazem parte do sistema de transporte público do Distrito Federal. 4 distritais foram contrários à aprovação do projeto de lei do Executivo, que abriu mais crédito para as empresas de ônibus. O deputado Fábio Félix foi um deles e disse que, além deste repasse milionário, vem por aí ainda mais recursos para a operação do transporte coletivo brasiliense. E não é o primeiro crédito que chega aqui. Todo o recurso do passe livre, que não foi utilizado porque as escolas públicas estavam fechadas, também foi repassado para as empresas, da mesma forma. E há a previsão de mais créditos para transporte público esse ano nessa casa para beneficiar as empresas. Então é preciso abrir essa caixa preta. A população do DF quer transparência em relação a esse tema. Em junho deste ano, a Câmara tinha concedido suplementação de 101 milhões de reais para as empresas do sistema de transporte público. Agora, o texto com o novo repasse volta ao governador Ibanez Rocha para ser sancionado. O secretário de Transporte e Mobilidade responsabilizou a pandemia pela necessidade de tantos recursos destinados às empresas de transporte coletivo. Como não tem passageiro pagando a passagem, o subsídio aumenta. Então, na verdade, é para manter o custo do sistema e manter todos os ônibus em funcionamento. Acho que a Secretaria deveria ter vindo, buscado a gente, explicado, mostrado os números, planilhas devidamente justificadas, para então ser pensada e ser feita essa transferência de mais 100 milhões. Lembrando que dia 29 de junho desse ano já havia sido transferido 100 milhões de reais. A situação do transporte público no Distrito Federal virou pauta de um debate aqui na Câmara Legislativa entre representantes do governo, rodoviários e empresários do setor. João Osório representa 12 mil trabalhadores do transporte coletivo. Para ele, os repasses financeiros vindos do governo garantiram empregos para a categoria. Com 25% apenas de usuários
e a frota 100% operando, os custos se mantêm, mas a receita não. Então, analisar os custos do sistema hoje e ao longo, provavelmente, dos próximos anos, implica em ver o quanto que ainda há de impacto da pandemia no sistema de transporte. Vanessa, você acompanhou durante algum tempo esse debate por lá, como é que estava esse clima, o que você destaca dali? Viviane, o que a gente tem é um impasse, são muitos argumentos, viu? Tanto de um lado quanto de outro. O transporte precisa, eles falam muito que em qualquer lugar do Brasil, sempre o transporte público é visto aí como queixas, tanto de quem utiliza, né, de quem precisa todos os dias, que não é só aqui no Distrito Federal, e que precisa sim desses recursos para manter a operação. E aí a gente tem um outro lado, como a gente acompanhou na reportagem, a usuária falando, para onde está indo esse dinheiro? Esse é o grande questionamento. Né? Eles falam que a conta não fecha, então tem que ter mais repasse extra para que as coisas funcionem e que não haja um colapso. Mas para quem está do outro lado, quem está na ponta, entrando no ônibus lotado, quem está esperando horas na parada, para essas pessoas fica uma angústia, uma sensação de que não vem melhoria e ainda não tem troca, os ônibus antigos. Então você vê também aí como representante do Sindicato dos Trabalhadores falando, olha, sem esses repasses a gente fica sem emprego. Então a gente fica ali tentando entender, né, como foi dito na reportagem, o que é feito, o que tem que ser apresentado, quais são os ajustes para trazer sim melhorias para a população e não para enviar mais recursos e manter o serviço da forma como ele acontece hoje, Viviane. Obrigada, porque na verdade precisa dessa troca aí que seja boa para todo mundo, né? Que realmente recebam mais recursos, mas que quem está usando ali o transporte público seja beneficiado com isso, né? Obrigada, viu? Com o valor da energia cada vez mais lá nas alturas, é tempo de buscar formas de economizar, né, gente? A gente preparou uma reportagem para que você possa entender como consumiu a sua energia, qual foi o impacto disso no valor da sua conta e como tentar diminuir um pouco, pelo menos, esses gastos. A bandeira tarifária de escassez hídrica entrou no lugar da bandeira vermelha patamar 2, que até então era considerada a mais cara do sistema. Até agosto, o consumidor pagava R$ 9,49 para cada 100 kWh. A partir deste mês, a taxa passa para R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos, um aumento de quase 50%. Tá difícil. A gente desliga a televisão, tira da tomada, micro-ondas, esse tipo de aparelho a gente tira para tentar economizar, né? Na hora de lavar roupa, guarda a água suja para limpar o quintal. A gente desliga as luzes, tudo, assim, no máximo a gente desliga tudo. Troca o ar-condicionado pelo ventilador. Coloquei um redutor no chuveiro para reduzir para 5 minutos. Trocamos a máquina de lavar por uma mais econômica. A Eliane pagou no mês passado R$ 252 na conta de luz. Ela consumiu quase 300 kWh. A taxa da bandeira vermelha foi de R$ 27,24. Saber que esse valor pode dobrar dependendo do consumo já causa arrepio. E como dá? Porque a gente fica preocupada, né? O tempo da pandemia prejudicou muito as vendas e as coisas não pararam de aumentar. É que ela trabalha em casa, vende din-din e depende dos eletrodomésticos para fazer todo o processo. O principal vilão na casa da Eliane é o freezer. Não tem como manter o din-din congelado sem ele. Só que tem sempre um cliente no portão, então é um tal de abre e fecha o tempo inteiro. Aí o equipamento acaba gastando mais energia para manter a temperatura. Com esse novo aumento aí, eu acho que minha conta não vem mais do que está, né? Vai ser bem mais difícil e eu tenho que procurar então agora vender muito mais para poder continuar com o negócio, né? Esse engenheiro eletricista explica que para economizar na conta, o banho precisa ser rápido e também não dá para ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Dá para fazer mudanças bem mais econômicas. Se você usava 8 horas por dia, não, agora eu vou economizar. Eu vou usar só 4. Eu vou deixar a janela aberta, refrigerar, ventilador, né? De teto ou os ventiladorzinhos, um ventilador desse é 100 watts. Toda redução de consumo que você fizer,
vai ser benéfica, né? Para estimular a redução do consumo residencial, o governo anunciou uma espécie de bônus para quem conseguir diminuir as faturas de setembro a dezembro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Quem conseguir reduzir de 10% a 20% no consumo, recebe um desconto de 50 centavos para cada quilowatt-hora. Então você vai ter um desconto, você vai pagar a taxa nova, mas vai ter um desconto em função da economia que você fez com relação ao consumo seu anterior do mês passado. Vamos tentar esse bônus aí, que é o que nos resta, né, gente? No nosso perfil no Instagram, @SBT Brasília, tem um post sobre esse assunto para saber a sua sugestão. Olha, a gente colocou lá, qual ideia você teve na sua casa para conseguir economizar energia? Então, entra lá para você participar, tá bem bacana, já tem gente participando, olha, Adriana de Souza, ela disse lá, desligo as tomadas dos aparelhos como micro-ondas e TV. A Célia Torres, ela deu uma aula, olha, ela disse que desligou uma das geladeiras, os banhos estão mais curtos, lava as roupas uma vez por semana e tenta usar roupas que não precisam ser passadas. Arrasou, hein, Célia? Você também pode interagir com a gente, entra lá no Instagram, segue a gente no @SBT Brasília e deixa o seu comentário, a gente fica conversando por aqui junto. Eu ainda vou te contar sobre uma droga que um grupo criminoso preparava com medicamentos que eram comprados com uma receita médica do hospital de base. Uma bebida roxa que chamava a atenção dos jovens. Que história, né? Tem ainda uma programação completa de graça no CCBB. Vamos para o intervalo? É bem rapidinho, mas fica aí que eu já volto. Três pessoas foram presas hoje suspeitas de desviar receitas médicas do hospital de base para comprar medicamentos e produzir uma droga líquida chamada Purple Drink. O trio era bem cara de pau, viu? Além de traficar a droga, ostentava os lucros do crime nas redes sociais. O grupo de criminosos publicava vídeos com a droga sendo produzida com as receitas que eram desviadas do hospital de base. Compravam esse medicamento aí, que misturado com refrigerante, formava uma bebida entorpecente. Daí vinha o lucro da atividade criminosa. Aqui já era dinheiro espalhado aqui, adoidado aqui. A cara de pau era grande. A droga era traficada em plataformas de comércio online e até mesmo em perfis de redes sociais. Mas o trabalho de investigação da Polícia Civil do DF acabou com o esquema. O bando havia conseguido adquirir 90 frascos da substância entorpecente que era misturada a refrigerantes e difundida em festas no DF. Eles possuíam diversas espécies de receituário e vários também carimbos de médicos que eles falsificavam e colocavam nessas receitas para conseguirem adquirir esses entorpecentes nas farmácias. A polícia alerta quanto à disseminação dessa bebida em festas. O aspecto brilhante da cor roxa e o sabor adocicado estariam sendo atrativo aos mais jovens. A aparência inocente da bebida, no entanto, esconde uma substância perigosa e que causa grande mal ao organismo. Essa substância não pode ser livremente vendida, ela depende de receituário próprio para ser disponibilizada ao cidadão e ela possui diversos efeitos nefastos aí à vida das pessoas que fazem uso dessa substância. O grupo agora vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsificação de produto medicamentoso. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Uma mulher teve o carro levado por um homem armado assim que chegava em casa. Imagens do circuito registram crime. A mulher desce do carro e antes de entrar em casa, na QE 9 do Guará, o ladrão chega armado. A mulher não reage e joga a chave no chão. O homem pega, entra no carro e aí depois segue e vai embora. A polícia está procurando o bandido. Olha só, a gente fica pensando assim que a sorte dessa mulher que não foi levada junto, né? Enfim, acho que nessa hora a gente pensa que o carro é o menor dos problemas. Mas a gente torce aí para que a gente tenha mais segurança mesmo. Um integrante de uma facção criminosa com atuação no DF foi preso hoje em Piracicaba, São Paulo. Ele foi detido pela Polícia Civil do DF junto de um suspeito de participar daqueles ataques violentos a agências bancárias em Araçatuba na última segunda-feira, que acabou chocando o país. A facção criminosa de envergadura nacional é dividida em várias células, que são chamadas de sintonias, e a sintonia do Distrito Federal era comandada por esse indivíduo. Então, sim, é ele quem decidia sobre a morte de eventuais rivais, né, eventuais ordens para assassinatos, roubos e como seria movimentada
movimentado o dinheiro arrecadado pela organização criminosa no Distrito Federal. O suposto chefe da organização criminosa com atuação no DF, identificado apenas como Luiz Adriano, foi preso junto com esse grupo aí em São Paulo. Este homem, que aparece com uma faixa, estava baleado no braço direito ao ser detido. Ele é suspeito de ter participado do assalto em Araçatuba, na madrugada da última segunda-feira. Esse ataque terminou com 3 mortos e 5 feridos. Ele estava com esse ferimento de bala no braço, então questionado, isso obviamente chamou a atenção dos investigadores, questionado de onde teria vindo esse disparo, ele acabou admitindo que estava envolvido nesse mega assalto. Então, com relação a ele, nós temos certeza do seu envolvimento, porque ele admitiu, e os outros 2 membros do PCC que se encontravam no local, entre eles o líder do PCC no Distrito Federal, não admitiram essa participação, mas a hipótese não está descartada. E uma família que mora numa chácara no núcleo rural Mestre Darmas, lá em Planaltina, levou um susto hoje de manhã. Olha aí a cobra que estava na varanda da casa, é uma jararaca. A polícia ambiental foi lá, resgatou a cobra e, como ela estava saudável, foi solta logo depois numa área de mata. Só neste ano, de janeiro a agosto, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar já resgatou 339 cobras. As mais comuns foram jiboias e as cascavéis. Quem mora perto do rio Melchior sente que a cada dia as águas estão mais poluídas. O Melchior recebe esgoto tratado e o volume de resíduos está colocando em risco a vida do rio. O rio Melchior é formado por águas do Ribeirão Taguatinga, Córrego do Valo e Córrego Guatumé. Ele percorre 25 quilômetros até desaguar no Rio Descoberto. Newton se lembra dos tempos de infância, quando era possível até tomar banho nessas águas. Hoje, o sentimento de tristeza ao ver o impacto da poluição no rio é inevitável. Desde criança eu vinha nesse rio, pescava, banhava nesse rio e ano após ano nós estamos vendo a degradação, a morte do rio aos poucos. Então é uma situação extremamente triste. Tristeza e indignação compartilhadas pelos moradores no entorno do rio, que não se conformam com a degradação da natureza ao longo dos anos. Na hora que bate, acho que mexe aí pra cima, né? Mexe nas caesbes, mistura os trem, joga pra dentro, vem aquele póime de espuma e sobe aquela caatinga. Uma caatinga que faz mal à saúde da gente, né? Porque a gente mora na beirada do rio. Eu cato latinha, cato ferro velho dentro do rio, ando na ilha lá embaixo. Senhor meu Deus, esse rio devia ser limpo. Porque tantos anos nós moramos aqui, esse rio era limpo. Nós pulava de cima da ponte dentro desse rio, tomava banho. O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba, do DF, elaborou um plano de bacia do esgoto produzido em Brasília e em cidades satélites. Segundo o comitê, o rio Melchior é considerado desde 2014 como um corpo d'água classe 4. Isso quer dizer que ele só pode ser utilizado para navegação, harmonização paisagística e para o lançamento de resíduos. Se nada for feito com o crescimento da população, até 2037, a quantidade de esgoto nessas águas será 3 vezes maior do que a vazão do próprio rio. Qual que é o problema do Distrito Federal? A gente tem rios de baixas vazões, então eles não suportam, mesmo o esgoto sendo tratado, tem uma carga residual sendo lançada aqui. E o rio não suporta essas cargas, eles não têm vazão para isso aqui no Distrito Federal. Nesse caso aqui, essa bacia é 1 milhão de habitantes, né? Então a vazão é muito baixa para receber mesmo esse efluente tratado aqui. Fora as doenças e o risco à saúde humana, também impede a utilização dessa água para abastecimento. E lembrando, esse rio deságua no Rio Descoberto, que vai para o Paranaíba, que deságua nos reservatórios de Corumbá, sobretudo Corumbá 4, de onde Brasília retira a água para abastecimento ou irá retirar água para abastecimento no futuro. De acordo com o Instituto Trata Brasil, de janeiro a julho deste ano, o país já despejou o equivalente a mais de 1 milhão de piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. De todo o resíduo gerado no Brasil, a estimativa é que só 46% seja tratado. A transformação do rio Melchior vai exigir tempo e uma série de políticas públicas em prol do meio ambiente. Newton não perde a esperança de um dia poder admirar o rio limpo de novo. Eu acredito profundamente que esse rio pode ser revitalizado, pode ser preservado, basta a vontade, basta acreditar. E nós acreditamos bastante nisso. Eu também não perco as esperanças, não. A gente precisa acordar para cuidar do meio ambiente, né, gente?
Olha, começou a mostra Luz da África, que exibe filmes premiados e de graça lá no Centro Cultural Banco do Brasil. A Vitória Mello está lá e conta pra gente, essa é só uma das atrações, uma programação extensa, presencial e online, né? Conta pra gente, Vicky. Sim, Vivi, boa noite a você, boa noite a todos. Inclusive hoje, dia de estreia, está tendo o show da cantora brasiliense Nanã e do musicista Henrique Alvim. Eu vou pedir para o Helder Peixoto mostrar ali para vocês um pouquinho, olha só. O pessoal tá ali, todo mundo curtindo a apresentação. E ao longo de toda a programação vão ter performances artísticas, debates, além de 13 filmes de diretoras africanas e afrodescendentes premiadas no Festival de Cinema Africano de Nova York. A entrada é gratuita, basta retirar o ingresso pela internet no site bb.com.br/cultura. O evento presencial vai até domingo, mas quem quiser curtir de casa, de segunda-feira até o dia 19 de setembro, está prevista uma série de atividades na plataforma do evento luzdaafrica.com. Lá vão ter rodas de conversa com temas como cinema, gênero e cultura nos países africanos. E todos esses filmes, Vivi, são dirigidos por mulheres africanas ou afrodescendentes, entre elas brasileiras. Então aqui está muito bacana, a programação bem organizada, vale a visita. Para você, olha, e lembrando que for no presencial, sempre ali de máscara, né, com álcool em gel, para a gente poder garantir essa diversão com segurança. Um beijo para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau.